Aí, irmão Júnior, já estão aí fazendo a limpeza aqui dos fios, que já pode ser retirado, né? A fiação. O Isaías tá aqui, ó. Já tá tirando a fiação, tá? E os cobres que já pode ser tirado também, tá bom? Aí. E os meninos já estão lá embaixo levando as telhas. As telhas que foi selecionada, né? Para ser retirada, tá? E já vamos deixando as 35 telhas que vai ser levado para a igreja, para a congregação. Elas estão aí em algum lugar.